Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Melissa Chaves. O caso que eu vou contar hoje ocorreu no Chile em 2020. A Melissa ela nasceu em Coquimbo, no Chile, e seus pais são Denis e Mirta. A Melissa ela era a filha mais nova e ela tinha 4 irmãos. Pouco tempo após o nascimento da Melissa, os pais dela se divorciaram. E não demorou muito para a mãe dela iniciar um novo relacionamento com um homem chamado Luiz Alejandro. O Luiz é 8 anos mais novo que a Mirta e na época ele estava com 37 anos. E em 2010 os dois foram morar juntos e nessa época a Melissa estava apenas com 2 anos. Já na época escolar, a Melissa ela não teve ali muitos amigos, ela era muito tímida e reservada. Então a Mirta ela acabou engravidando do Luiz, então ele estava esperando ali o primeiro filho do casal. Porém, essa nova rotina familiar parece que ela não foi muito bem aceita pela Melissa, ela teve dificuldades com essa nova rotina. E então ela foi morar um tempo com o seu pai, o Denis. Algumas fontes dizem que, na verdade, nessa época o Denis ele estava tendo alguns problemas com o consumo de álcool, então, na verdade, a menina foi morar com alguns familiares do pai dela, do Denis. Bom, mas um tempo depois a Melissa ela acabou retornando para a casa da mãe e ela conseguiu sim se adaptar com essa nova dinâmica familiar. Ela, inclusive, passou a chamar o Luiz de pai. Já em setembro de 2020, a família então se muda para uma nova casa, numa região ali mais tranquila da cidade. Nessa época, a Melissa já estava com 12 anos de idade e ela gostou bastante dessa mudança. E o que ela mais gostava de fazer era ficar no seu quarto ouvindo música. A família toda parecia estar muito feliz ali com a nova casa e com essa mudança, já que esse local onde eles estavam morando agora parecia mais seguro para a família. Bom, no dia 26 de novembro de 2020, o Luiz ele saiu de casa pela manhã, levando o filho mais novo com ele, porque o menino tinha que tomar uma vacina. E pouco tempo depois, a Mirta ela também estava de saída, porque ela tinha uma consulta no dentista. A Mirta contou que então ela foi chamar a Melissa para acompanhar ela nessa consulta. Porém, a Melissa ela não quis, ela quis ficar em casa, quis ficar dormindo um pouco mais. E ela teria dito algo como que ela tinha que levar alguma coisa para uma colega dela ali perto do meio-dia. Então ela não quis acompanhar a mãe. E apesar de que não era algo comum eles deixarem a Melissa sozinha em casa, a mãe não viu muito problema nessa ocasião e acabou deixando a Melissa. Então ela alimentou os cachorros, porque ela achou que a menina não ia lembrar de fazer isso, e saiu de casa deixando a porta dos fundos aberta, já que a menina estava na casa. E cerca de apenas 7 minutos depois da Mirta ter saído de casa, os vizinhos eles perceberam que estava saindo uma fumaça de uma das janelas da casa da família. E então eles chamam os bombeiros. E nesse momento o Luiz ele já estava retornando para casa com o filho. E ele disse que eles teriam visto quando o caminhão dos bombeiros passou por eles, mas ele não fazia ideia de que o caminhão estava indo em direção à casa dele. E eles acabam chegando ali ao local, a casa, não muito tempo depois dos bombeiros. Bom, quando ele então percebe que o que estava acontecendo era na casa deles, ele liga para Mirta para saber onde elas estavam. E ela conta que ela tinha ido à consulta no dentista, mas que a Melissa tinha ficado em casa dormindo. Segundo o Luiz, nesse momento bateu um desespero e ele tentou entrar na casa, porém ele foi contido pelos bombeiros. Bom, ao chegar no quarto da Melissa, os bombeiros a encontram. Ela estava com algumas queimaduras, mas o fogo ele não tinha atingido totalmente o corpo dela. Mas mesmo assim, eles não conseguiram salvar a menina, que já estava sem vida. Eles inicialmente acreditaram que ela tinha perdido a vida por conta da inalação da fumaça. Porém, após as devidas análises, ficou constatado que a Melissa havia perdido a vida por conta de ferimentos feitos com uma faca. Os pais da Melissa, assim como toda a população chilena, começaram a pedir por justiça. E os vizinhos, é claro, mostraram ali total apoio à família naquele momento tão difícil. E ao mesmo tempo eles estavam ali com muito medo, afinal quem tinha cometido aquele crime estava solto, e assim como haviam entrado na casa da família, podiam entrar na casa deles. O Luiz e a Mirta, eles fazem declaração junto à imprensa pedindo por justiça. Durante essa entrevista, o Luiz ele parecia bastante abalado, e ele contou que ele e a Melissa eles tinham uma ótima relação,
e que ela o considerava como um pai. Já a Mirta se mostrou muito forte e ela disse que quem quer que tenha feito aquilo com a filha dela iria pagar por isso. Bom, a polícia ela começa a investigar o caso e quase que de imediato fica bastante claro para eles que aqueles 7 minutos eram um curto período de tempo para Mirta ter saído de casa, o criminoso ter entrado na casa, cometido o crime contra a Melissa e ateado fogo. E a Mirta ela não demora para apontar um suspeito. Ela acabou apontando ali um vizinho como suspeito. E ela acreditava que ele podia estar as observando e percebeu que a Melissa tinha ficado sozinha em casa. Então, quando ela saiu ali da casa, ele teria entrado. Porém, exames no corpo da vítima indicavam que ela tinha ficado agonizando pelo menos 1 hora antes do incêndio. A polícia faz uma busca ali na casa e eles acabam encontrando uma faca que continha tanto o DNA da Melissa quanto da Mirta. E essa faca havia sido lavada e estava guardada junto com outros utensílios de cozinha. Eles apontam então a Mirta como a principal suspeita do crime contra a Melissa. E então a polícia leva a Mirta e o Luiz para um interrogatório e eles também verificam o telefone celular de ambos. O exame do corpo da Melissa também havia indicado que ela tinha sofrido abuso e que não era a primeira vez que ela tinha sofrido abuso, ela já vinha sofrendo abuso há alguns anos. E a última vez que isso teria ocorrido foi cerca de 6 horas antes dela perder a vida. Então, com as investigações, a polícia descobre que o Luiz, ele abusava da Melissa e que a menina teria contado isso para a mãe, mas que a Mirta não teria feito nada a respeito. Algumas fontes dizem que, na verdade, quando a Melissa era pequena e ela foi morar com o pai ou ali com os familiares do pai, foi porque as professoras da escola em que a Melissa estudava teriam feito essa denúncia de que a Melissa estava sendo abusada e que por essa razão o órgão responsável ali por proteger as crianças no Chile teria tirado a Melissa da casa da mãe dela e colocado ela numa guarda temporária ali para os familiares do pai. Porém, é dito que a Mirta ela teria informado às autoridades que ela tinha se separado do Luiz, que eles não estavam mais juntos, fazendo assim com que a menina voltasse a morar com ela. Porém, isso não era verdade, eles continuavam juntos. Foi então que a menina voltou a morar com a mãe e com seu agressor. E os vizinhos, que até então tinham dado total apoio à família, agora estavam extremamente revoltados. A família da Mirta continua acreditando na inocência dela. Já a família do Denis, o pai biológico, continuou lutando por justiça. Mas apesar deles terem encontrado diversas evidências contra a Mirta e contra o Luiz, eles não tinham ali uma possível motivação. A Mirta ela acaba sendo presa e assim que isso ocorre, o Luiz ele foge e nem a família dele sabia dizer onde ele estava. Mas ele acaba sendo encontrado e preso no dia 17 de novembro de 2021. E ele é acusado pelo abuso contra a Melissa. Segundo as colegas de cela da Mirta, em momento algum ela demonstrou qualquer arrependimento. E ela estava apenas preocupada com a sua aparência. O julgamento do caso da Melissa teve início em 23 de abril de 2023. E a acusação, ela apresentou diversas evidências contra a Mirta e que ela teria tirado a vida da filha com o uso de uma faca. E depois ela teria iniciado o incêndio para queimar o corpo da filha. E como motivação, eles apontaram que, apesar da Mirta ela não ter denunciado os abusos que o Luiz estava cometendo contra a filha dela, ela teria passado a ver a menina como uma rival e não como filha. E dessa forma ela teria desenvolvido ciúmes da menina, que estava sendo abusada pelo Luiz. Já segundo a defesa, a faca encontrada, que tinha ali o DNA da Melissa e da Mirta, não continha sangue. E era normal que tivesse o DNA das duas, já que as duas moravam ali na casa e utilizavam aqueles utensílios de cozinha. De qualquer forma, a Mirta ela foi considerada culpada por ter tirado a vida da filha e recebeu uma sentença de 33 anos de prisão. Já o Luiz ele foi considerado culpado pelos abusos e foi sentenciado a 10 anos de prisão. Esse caso ele comoveu e revoltou o Chile, não apenas por se tratar de um crime contra uma menina de apenas 12 anos, mas pelo fato de ter sido cometido pela própria mãe da Melissa. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se ainda não for inscrito. Aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo, porque assim você ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo!